Bem, pessoal, vamos abordar aqui o nosso conteúdo referente à unidade um do livro texto, tá? Então, essa unidade ela fala sobre uma introdução ao estudo do controle estatal. Tá? Esse é o conteúdo da unidade um do livro. Aí traz logo lá de início a definição, né? Uma definição do que é controle, né? Então, essa definição ela diz que controle consiste, né, em verificar tudo que ocorre, se está de acordo com o programa adotado, ou seja, de acordo com o planejado, as ordens dadas e os princípios admitidos, né? Então, com base no que foi planejado, aquilo que foi dado de ordem, né, a ser cumprida, e também os princípios que são admitidos. Aí, princípios previstos na legislação ou previsto em algum estatuto da instituição. E tem por fim, né, verificar se tudo está indo de conforme, ou seja, assinalar erros, né, de forma que eles possam ser reparados ou evitados. Logicamente, né, essa definição, né, não é muito mais, vamos dizer assim, relacionada ao setor privado do que ao setor público, né? No setor privado se faz o planejamento e vai se ajustando esse planejamento, esse controle. Enquanto que no setor público é um pouco mais rígido em função de que tem que ser observado a legislação, né? Ou seja, no setor público, né, você tem que fazer estritamente o que está na lei, né? Você não pode fazer nada do que está fora, está prescrito na lei, estritamente o que está na lei. Enquanto que no setor privado, você pode fazer de tudo, né? Você pode fazer tudo que seja permitido pela lei, né? Ou seja, você não pode fazer coisas que sejam contrário à lei. Então, isso, essa diferença entre o público e o privado. E aí, o setor público, né, ele tem, né, a administração pública tem algumas características, né, diferente, por exemplo, do setor privado, né? Então, segundo aí o Bargs Vela, né, ele diz o seguinte, que no setor público, né, os produtos que são disponibilizados para a população, para o cidadão, são produtos muito heterogêneos, né? Ou seja, você tem uma diversidade enorme de produtos, né? Enquanto que no setor privado, às vezes a empresa é identificada pelo seu produto, né? Quando você fala numa CSN, você já vai entender o quê? Produção de aço, né? Então é basicamente produção de aço, não é um produto heterogêneo. Você pode ter diferenças de produtos de chapas de aço, mas o produto é aço. No setor público não. Você tem desde serviços ofertado pela área da educação, né, tem serviços prestados pela área da saúde, pela área de infraestrutura e pelos sistemas de defesa, né, do país, as Forças Armadas, e por aí vai. Né? Então é muito heterogêneo. Né? Então é uma diversidade enorme de produtos. E também, né, o poder é bem fragmentado, né? Você não tem um poder central único, por exemplo, né? Você tem no executivo, por exemplo, né? Nós temos no executivo os ministérios, né, que faz a parte do governo. Aí depois os ministérios têm as suas secretarias, depois você vai ter outros órgãos abaixo. E cada órgão desse, né, exerce um determinado tipo de poder, né, presta um determinado tipo de serviço em cada esfera. Então, realmente o poder é muito fragmentado, né? E a responsabilidade, né, ela também é diluída. Em função dessa fragmentação, cada nível de poder ele tem a sua responsabilidade, ela assume uma responsabilidade. Então é muito diluída a responsabilidade dentro da administração pública. Então, essa diversidade de serviço, né, então a gente tem desde distribuição de energia elétrica, revenda de remédio em farmácia, né, aquele serviço que o Estado presta ao cidadão que não pode pagar um advogado, por exemplo, ele tem lá os defensores públicos, né, que fazem esse trabalho. Então você vê que vai de um produto de essencial como a energia elétrica até na área
né, jurídica, né, jurídica, que é o Ministério Público. Então, realmente é muito diversificado os produtos que o poder público oferece para a população. Então, é isso que eu falei, a fragmentação do poder, né, pautado, né, segundo consta, é pautado na eficiência e eficácia, né. Então, eficiência, o que que é? É fazer de forma correta, né, de forma eficiente. E eficácia é fazer de forma correta sempre, né. Então, você ter eficácia naquilo que você faz, para você poder atingir os objetivos. E aí a gente tem aí essa fragmentação, né, ministério, secretaria, órgãos regionais e por aí vai, tá? E, logicamente, né, que o controle, né, dentro do controle no, no setor público, né, ele é todo pautado em legislação, né, é aquilo que eu disse, né, nada no setor público pode ser feito fora da lei, né, é tudo exatamente o que está na lei, tá? É isso que o, que o que prega, né, a diferença entre o público e o privado, né? Então aí sobre o controle externo, né, porque a gente tem o controle externo e o controle interno, tá? Então com referência ao controle externo, a gente tem aqui o artigo 70 da Constituição Federal que fala, né, que a fiscalização da questão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, né, e todas as entidades da administração direta e indireta, né, sob o aspecto da legalidade, legitimidade e economicidade, é exercida pelo Congresso Nacional, né, que é o controle externo. Tá? E também, né, existe controle interno. Tá? Então, aí, segundo o parágrafo único, né, qualquer pessoa, né, ou física ou jurídica, ou pública ou privada, que utilize, né, de recurso público ou administre dinheiro, bens ou valores da União, né, responde, né, de forma até pecuniária, né, por responsabilidade até pecuniária em relação a esses bens sob sua guarda e responsabilidade. Então, aí com relação ao controle interno, né, aí estamos falando de controle interno, isso está aí embasado no artigo 74 da Constituição Federal, né? Então, cabe aos poderes, na verdade, os poderes executivos, legislativo, judiciário, deve manter, né, um sistema de controle interno com a finalidade de quê? De avaliar o cumprimento das metas, dos planos, da execução dos programas, dos orçamentos, né? Da forma de comprovar a legalidade e avaliar esses resultados quanto à eficiência e eficácia, né, da gestão, né, orçamentária e patrimonial, né, ou seja, da gestão dos recursos públicos. Né? Então, e recurso público que pode ser gerenciado por atividades privadas. Então, esse é o controle interno. Ainda sobre o controle interno, né, sobre o controle interno, ainda continuando no artigo 74, então, cabe então a esses órgãos exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, né, apoiar o controle externo na sua missão, né, de fiscalizar, né. Então, os responsáveis por esse controle interno, né, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou de alguma ilegalidade, deve então dar ciência ao Tribunal de Contas da União, né. Se não fizer, ser omisso, ele acaba sendo responsável solidário sobre isso. Então, se tem conhecimento de algum fato irregular na sua instituição, você deve fazer essa denúncia para o Tribunal de Contas. Logicamente, manter o seu sigilo, né? Manter você de forma sigilosa, né? Manter o anonimato, para você depois não sofrer retaliações também. Né? Então, isso faz parte da obrigação do servidor público. Né? E se ele não fizer e alguém souber que ele tinha conhecimento disso, ele pode responder como conivente. Né? E também qualquer partido político, associação, sindicato, cidadão, né, pode também denunciar qualquer ato irregular, né, perante o Tribunal de Contas da União. Tá? Isso qualquer cidadão pode fazer. Isso está mais discutido lá na unidade 2, que fala sobre o controle social. Tá?
Então, além disso, existe a lei de responsabilidade fiscal, né, que fala do controle público estatal, né, ou seja, a lei 101 de 2000, né, então ela, lá nos artigos 48 a 59, fala também dessa necessidade desse controle do público estatal, né? Também tem o Decreto-Lei 200 de 1967. Aí muita gente fala, mas esse é um decreto, né, do regime de exceção, que é o regime militar. Não, mas ele está aí vigente, tá? Então ele estabelece, né, uma necessidade de, ou seja, de obrigação dos agentes, né, prestarem contas, né, ao Estado, né. É, então ele fala que é um dispositivo forte, tal, né? Então quer dizer o seguinte, que quem utiliza de dinheiro público, né, terá que justificar o seu bom e regular emprego na conformidade das leis e regulamentos emanadas das autoridades administrativas competentes, né? Então ele fala que o autor até fala, né, foi um imposto dispositivo forte, né? Porque isso vem lá do regime militar, mas eu acho que isso não tem nada a ver, isso é inclusive salutar, né? Ainda tem outras legislações, né, baseadas em leis ordinárias, né, leis ordinárias. Então tem a Lei Federal 4.320, que é também de 1964, né, no artigo 75 e 86, menciona alguns tipos de controle a serem respeitados, né? Então também na Lei 4.320 tem lá algumas condições, né, nesses artigos, que o gestor público tem que observar com relação à sua gestão, né? A Lei 8.429, que trata da probidade administrativa, também traz no seu dispositivo observações nesse sentido, né? Então, a Lei 4.320, né, então ela tem, né, uma divisão do capítulo 75, menciona alguns tipos de controle, né? Então, nós temos aí no capítulo 2 da Lei 4.320, né, do artigo 76 a 80, que fala do controle interno. E do 81 a 82, que é o capítulo 3 da lei, fala do controle externo, ó, controle interno e controle externo, tá? E aí, o capítulo 10, né, que fala das disposições gerais, né, aí, da contabilidade, né, e o capítulo 1, né, artigo 83 a 89, fala das disposições gerais. Então, bastante. Existe uma regulamentação, né, muito grande em cima da questão da probidade administrativa. Tá? A lei, né, 8.429, que é a lei específica que trata da probidade administrativa, né? Então, no seu artigo 9º, diz o seguinte: constitui ato de improbidade é, administrativo, né, aquilo que leva ao enriquecimento ilícito, a oferir qualquer vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, mandato, função, né? Então, isso já está bem definido na lei. Só que isso é muito comum a gente ver aí, né? O Lava Jato é o que diga, né? É, ou seja, enriquecimento ilícito, né? Acontecendo por desvio de recursos de diversas fontes, né? Receber para si ou para outro, dinheiro, imóvel, qualquer coisa, né? Qualquer vantagem econômica direta ou indireta, né? Título de comissão, porcentagem, presente, né? Então isso é proibido. Eu trabalhei numa instituição, né, que tinha por regra que presente você podia receber, mas é limitado a um determinado valor. Você não podia receber presente de valor expressivo. Então era R$ 200 o máximo que você podia receber de presente em termos de valor. Então a empresa já disciplinava isso. E muitas empresas também disciplinam isso, né, no setor privado, para evitar essas questões da pessoa tentar facilitar, né, alguma coisa dentro da instituição em função de uma vantagem que quem é de fora está oferecendo, né? Então, mas infelizmente a gente vê isso quase que todo dia no noticiário dentro da gestão pública. Isso é lamentável. Ainda sobre a lei de probidade administrativa, né? Então, no artigo 9º, inciso 2º, né? Então, é proibido, né, a questão de receber vantagem econômica, né,
direto ou indireto, para fazer aquisição, permuta, locação de bens, né, ou contratação de serviços por entidades referidas no artigo 1º, né, preço superior ao valor de mercado. Né, o inciso 2º volta a fala novamente aqui de vantagem econômica direta e indireta, né, o fornecimento de serviço inferior ao valor de mercado, né, então você também tem essa questão. E o inciso 4, né, utilizar, né, obra ou serviço particular, veículo, máquina, equipamentos, ou qualquer material, né, de propriedade do Estado, né? Então você fazer uso por exemplo, o servidor da prefeitura usar o maquinário da prefeitura para fazer lá um serviço num terreno dele ou na propriedade dele. Isso é proibido, né? Ou você utilizar equipamentos, né, da instituição para prestar algum serviço ou para benefício próprio, tá? Então isso constitui aí ato de probidade administrativa. O inciso 5º, né, também fala da questão de vantagem econômica, né, para né, tolerar a prática de jogo de azar, lenocídio, narcotráfico, contrabando e tal, né? Ou seja, receber alguma vantagem, né? Ou seja, fazer vista grossa, né? Né, não vamos deixar aí a coisa acontecer e tudo bem, né? Recentemente aqui no estado, na área da Polícia Militar, foi aí deflagrada uma operação que pegou aí coronéis, majores, oficiais de alta patente da Polícia Militar fazendo vista grossa, né, para contrabando de cigarro, né, ou seja, levando vantagem e permitindo então que o contrabando de cigarro né, fosse praticado aqui, né, no estado. Então isso é um exemplo do que acontece, né? Então, a lei já traz, elenca, né, todas essas questões de probidade administrativa. O artigo 11, né, também fala sobre isso, né, aquilo que o agente público, né, pode violar, por exemplo, né, os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, né? Então, isso são princípios morais, né, éticos e morais, né, que está previsto na lei. E aí a Constituição Federal, né, traz aí no seu artigo 37 aqueles princípios constitucionais, né, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Então, isso já está em matéria constitucional. E aí o princípio da legalidade, né, ele fala que, né, decorre da proibição, né, de sem lei ou ato normativo que permita, né, a administração vir, por mera manifestação unilateral e vontade, declarar, conceder, restringir o direito ou impor obrigações. Ou seja, somente é permitido fazer isso baseado em lei, né, em ato normativo, tá? Não simplesmente porque o prefeito, né, quer que seja desse jeito, ou o secretário, ou o presidente da Câmara, ou o vereador, né? Recentemente teve uma matéria aí no noticiário aí de jornal, lá no Rio de Janeiro, né? O prefeito lá do Rio de Janeiro, o Crivella, mantinha em frente aos hospitais verdadeiros, vamos dizer assim, leão de chácara, né? Que proibisse manifestações ou reportagem em frente às unidades de saúde, hospitais e unidades de saúde, né? Então ele usava desses funcionários, né? Funcionários inclusive vinculado ao gabinete dele, para proibir que alguém fosse fazer uma reportagem ou uma manifestação reclamando da qualidade do serviço de saúde prestado por qualquer uma das unidades. E a reportagem conseguiu, então, demonstrar isso e ficou muito claro, né, que ele utilizava disso. Inclusive, o telefone celular que foi encontrado, inclusive, estava no nome do prefeito, né? E todos estavam vinculados, funcionários vinculados ao gabinete dele, tá? O gabinete.
Inclusive, eles mantinham um grupo de WhatsApp, né, então eles comemoravam quando eles conseguiam barrar uma reportagem em frente de uma unidade de saúde. Então, isso é um exemplo, né, de violação do princípio da legalidade. Né? Aí tem o princípio da impessoalidade, né, que o administrador público, né, deve orientar os seus atos e procedimentos por critérios objetivos, sem fazer distinções. Né? Então, sem fazer preferência, né, para A ou B, ou para o grupo A ou para o grupo B. Né? Então, isso é violar esse princípio. Ou seja, tudo que o Estado, né, que o gestor público tem que fazer é no interesse público, né, de atender a população. Infelizmente, a gente não vê isso acontecendo. A gente percebe alguns desvios disso aí. Aí é o princípio da moralidade, né, que é dever, né, do administrador estatal, né, sempre se limitar apenas a cumprir o que está na lei, né, no seu aspecto formal, aquilo que eu disse, né, o, o ente público, né, ele tem que fazer aquilo que está estritamente previsto em lei, né, e deve obedecer a esse conjunto de valores, né, ou seja, de justiça, de equidade e de eficiência, né. Então é isso que prega esse princípio. E a publicidade, né, o princípio da publicidade diz assim observando aí o princípio, né, os requisitos de eficácia e moralidade, né, então a administração pública, né, tem que dar conhecimento dos seus atos, né, seus atos, né, tem que dar conhecimento para a população dos seus atos, né. Então aí tem a questão da forma de divulgar isso, né, deve ser realizada de forma a propiciar acesso e compreensão dos habitantes, ou seja, do cidadão, né, dentro daquilo que faz. Infelizmente a gente vê a publicidade, né, sendo feita de uma forma a da publicidade não desse sentido, mas assim mostrar, né, a grandeza, né, o desempenho daquele gestor. Então ele coloca lá como que é o desempenho dele. Não é muito bem, do meu ponto de vista, atendendo esse princípio. Mas tem as brechas na lei também, né? A gente vê assim muita propaganda, né, daquilo que o prefeito, né, a prefeitura fez isso, o prefeito fez aquilo, o prefeito fez aquilo, põe placa lá com o nome dele. E não sei se isso estaria muito conforme com esse princípio da publicidade, tá? É o princípio da eficiência, né? Ou seja, fazer aquilo ao menor custo, né? Da forma, utilizar, né? Otimizar os recursos públicos, de forma a ser mais eficiente, né? Na aplicação. Ou seja, fazer aquilo com menor custo, né? Na execução das obras públicas, né? Desse tipo. Infelizmente, às vezes a licitação ou aqui está cheio de vício, né? E aí como se diz, a, a propina está embutida no preço, há conclu entre fornecedores, né? Para ganhar a licitação. Então, infelizmente, isso acontece. Aí, além desses princípios, né, constitucionais, tem esses que estavam previstos lá na Lei 8.429, que é a questão, né, da ética, né, ligada à ética e conduta pessoal, né, que aí no caso a honestidade, né, ou seja, é dever de praticar, né, ações, né, com honestidade, né, então é, consiste em não distorcer ou falsear uma situação, né, é, descrição, respeito às pessoas, aos atos, os fatos, né, praticados pelo integrante da administração pública. Né? E aí tem muita gente que às vezes que entende, né, que dinheiro é o poder, né, que é o mais importante do que a honestidade. Né? Então, é lamentável isso. A questão da imparcialidade, né, ou seja, tomar decisões isentas, né, em relação a pessoa A ou B, né, ou seja, privilegiar determinados grupos, prejudicar determinado outro grupo, ou indivíduo, ou instituição A ou instituição B. Né, então, ser totalmente imparcial. Né, não importa quem está batendo lá nas portas da repartição pública, deve ser atendido todos da mesma forma. Né. Então, aí diz, né, quem não cumpre esse dever pode, né, estar sendo envolvendo em ações, né, de interesses controversos, ou seja, é,
não é só essa questão, né? Então, pode estar prejudicando uma parte ou até, né, fazendo isso para levar vantagem, né? Então, isso deve ser evitado. E lealdade às instituições, né? Esse é um outro princípio, né, ligado à ética e à conduta pessoal, né? Consiste, então, a atribuir aos órgãos públicos estatal o valor, né, de supremacia, né, superior aos interesses, aos próprios interesses. Então, devo tratar o assunto não de acordo com o meu interesse, mas sim aquilo que se propõe à instituição da qual eu faço parte, né? Então, e isso é muito complicado, porque às vezes o servidor pode sofrer pressões, né, de grupos, né, de, pela repressão, a oferta de emprego, ou pela ação por cargos comissionados. Então, esse pode ser confundido, né, com lealdade, né? Ou você ser, por exemplo, ser conduzido a um determinado cargo comissionado simplesmente por interesse de um grupo político partidário, né? Isso é muito perigoso. Atualmente estamos aí, né? Agora em 2020, em setembro de 2020, estamos discutindo aí, começa a se discutir a reforma administrativa. E aí, dentro do que está lá na emenda constitucional da reforma administrativa, é, modifica isso aqui, né? Então, pelo que está no texto, é, o servidor, né, vai ficar muito vulnerável a essa pressão, né, a essa pressão de interesse político partidário, né, porque a lei, né, protege, né, essa questão da legislação é, do regime do servidor público, né, essa questão da estabilidade, isso aí é uma forma de proteção para o servidor, né? Ou seja, eu não posso ser demitido sem um devido processo legal, né? Então, o prefeito ou o político tal não pode pedir minha demissão porque eu não atendi uma solicitação dele que vai contra os princípios, né, éticos e de conduta pessoal. Então ele não pode fazer isso, ele não tem como fazer isso. Então isso protege o servidor. E o que está previsto aí nesse texto da reforma administrativa derruba isso aí. Então eu acho que o servidor vai ficar muito exposto, né, a essas pressões, né? Então, que aquele negócio, né? A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? Então, por isso que tem que ter esses princípios, né? E ter essa proteção aí para o servidor, né? Então, é, ou seja, você conflitar com interesses político-partidários, né? Da vontade do superior hierárquico, né? Então, eu não devo me ceder a isso, né? Eu devo então seguir lealdade ao princípio do qual a minha instituição foi constituída para prestar o serviço ao cidadão, né? Infelizmente está aí rondando essa, essa reforma administrativa e muitas dessas questões será derrubado, né? Pelo menos está na proposta, ou seja, a estabilidade do servidor, né? Então isso coloca ele, deixa ele muito vulnerável a essas questões de pressão, né? Pressão do superior hierárquico, do chefe, pressão de político, de partidos e de grupos de interesse, por exemplo, né? Então isso acho que é muito perigoso essa questão. Por outro lado, também, né, existe um lado certo que não é muito legal da estabilidade, porque tem servidor que, infelizmente, né, se apoia nisso para não fazer nada, né? Mas a gente vê que na maioria o pessoal realmente trabalha e são pessoal altamente qualificados, tá? Então, ainda falando da gestão pública, né, então existe alguns tipos, né, classificações da gestão pública. Então, nós temos a gestão pública estatal, né, e a gestão pública não estatal ou terceirizada, né. E a gente tem a gestão direta também, a gestão indireta, né. Então, são características aí da gestão pública, né. Então, se a gestão é realizada de forma direta, né, ou seja, inteiramente pelo poder público, então nós temos uma gestão direta, né, não, né, que é chamado não terceirizada, né, que é a gestão pública direta.
E a gestão pública, pode também ser classificada como desconcentrada, né, ou descentralizada, né? Então também tem isso aí. É, e também existe essa questão, você transferir, né, nessa questão, você transferir parte do processo gerencial para entidades, né, sem fins lucrativos, né, mediante convênios, contratos, né, e a gente pode fazer isso, ou seja, é a forma de descentralizar ou de transferir parte da gestão para entidades que não seja de governo, mas sem fins lucrativos, mediante convênios, contratos e convênios, tá? Então, dentro da administração direta, né, então nós temos lá no Poder Judiciário, nós temos os tribunais, né, Tribunal Federal, né, Supremo Tribunal Federal, o STF, né, que é onde se julga as questões de natureza constitucional e as outras questões jurídicas, né, que não seja de matéria constitucional, são vistas em última instância no STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça. E aí temos os tribunais regionais federais, né, Tribunal Superior Tribunal Militar, Superior Tribunal Eleitoral, do Trabalho e o Ministério Público. Né? Isso está dentro do Judiciário. No Poder Executivo, na administração direta do Poder Executivo, nós temos a Presidência da República, secretarias, né, ministérios e secretarias. E no Legislativo, né, a gente tem o Senado, né, federal, a Câmara de Deputados e também os tribunais de contas. Então, isso faz parte da gestão da administração direta, né, falando aqui de nível federal. Né? E aí a gente tem, né, uma administração indireta, né, um exemplo de administração indireta, são aquelas exercidas por empresas de economia mista ou empresas públicas, né, empresas públicas. Então, o que é uma empresa de economia mista? Né? É uma empresa onde o capital, né, parte do capital é estatal, né, pertence ao governo, e a outra parte pertence à iniciativa privada. Então, exemplos disso nós temos aí Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, são sociedades de economia mista, são sociedade por ações de economia mista. Por quê? Porque o controle, né, do capital dessas empresas está na mão do governo, porque ele detém a maioria do capital. Né? 51% das ações do Banco do Brasil pertence ao Tesouro Nacional. E os outros 49% estão diluídos aí nos investidores privados, né? Fundos de pensão, grandes investidores, pessoas físicas, fundos, né? Então é um capital misto, né? Um capital misto. E exerce aí uma determinada atividade, né? Ou seja, a Petrobras está relacionado à questão do petróleo, a Eletrobras está relacionado aí à distribuição de energia elétrica, Banco do Brasil, serviços bancários, e tem por característica prestar alguns serviços de exclusividade que, em função de ser de interesse do governo, né? Por exemplo, a questão do meio circulante, por exemplo. O Banco do Brasil é o que distribui o meio circulante no país, fazendo função que seria do Banco Central. Né? Isso é exclusivo do Banco do Brasil. Ser o caixa único do Tesouro Nacional, ou seja, toda a arrecadação federal, que é feita pela rede bancária, acaba indo para uma conta única dentro do Banco do Brasil, que é a conta única do Tesouro Nacional. Isso é prerrogativa do Banco do Brasil por interesse do governo federal. Né? E aí tem as empresas públicas, né, que são diferentes das de economia mista, porque são empresas que o capital pertence unicamente ao Estado, né, e são também empresas como se diz, empresas públicas de direito privado, elas não são de direito público, né, então elas são de direito privado. Por exemplo, Caixa Econômica Federal, os Correios, a Conab, né, são empresas públicas cujo capital pertence 100% ao governo, porém elas são constituídas de cunho jurídico de direito privado. Né? O que diferencia isso? Se eu for entrar com uma ação judicial contra a Caixa Econômica Federal, eu faço isso nas varas comuns, eu não vou na vara federal, né? Nos tribunais federais para fazer isso, porque não é de direito
público, é de direito privado. Da mesma forma, Banco do Brasil, Eletrobras, Petrobras. Se eu quiser mover uma ação contra o Banco do Brasil, eu vou ali na vara civil qualquer, né, numa vara civil e petro uma ação. Não preciso ir na vara federal, porque justamente por essa característica, tá? Apesar de ser controle estatal, é de direito privado, não de direito público. E ainda tem a administração indireta, né? Ainda na administração indireta a gente tem exemplo de fundações, né? Então a gente tem fundações que é vinculada ao governo, né? Tipo a Fiocruz, né? Que faz pesquisas na área de saúde, desenvolve vacinas e coisa desse tipo. E a FUNAI, né? Que cuida da questão do índio, a questão da saúde, inclusive fiscalização, né? Às vezes é feita, né? Não, né, ia pela Anvisa. Mas aí que trabalha na questão da saúde, a FUNASA, né? Então são fundações, tá? E ainda existem os serviços também autônomos, né? Que também tem vinculação, né? Que faz parte da gestão indireta, né? E que atua, né? Também na gestão pública. E às vezes não, no caso do Sebrae não, né? Não usa de dinheiro público, tá? Não usa recurso público. Por exemplo, o Sebrae, na verdade, quem mantém, né, o Sebrae, o SESI, o Senai, o Sesc, são as empresas, né? Ou seja, elas mensalmente elas destinam uma parte de dinheiro, né, que isso está dentro da arrecadação feita para o INSS, lá dentro, quando a empresa faz o recolhimento do INSS, lá dentro tem uma parcela que não vai para o INSS, ele vai para esses órgãos, né, para financiar esses órgãos. E eles exercem esse trabalho. Então, eles estão sujeitos, inclusive, né, à fiscalização do TCU, porque eles estão utilizando recursos da sociedade para desenvolver essas atividades. E também tem os conselhos, né, os conselhos federais, né, de contabilidade, de administração, de economia, né, tem psicologia e arquitetura, ou seja, os conselhos federais, né? Eles também têm uma vinculação com o governo, mas eles não são sustentados com recurso público, né? Esses conselhos são sustentados pelas anuidades, né, que são cobradas dos profissionais que filiam a eles, né? Mas eles têm que prestar conta, né, também para o Tribunal de Contas, né? Eles estão sujeitos a essa fiscalização, né? Porque tem esse cunho, né, de uma gestão pública indireta. Também a gestão, né, que é chamada de terceirizada, né, ela pode ser executada por empresas de fins lucrativos, né? Aí isso se dá através de contratos de concessão, termo de permissão ou franquia. Exemplo disso, a gente tem, por exemplo, aqui no estado nós temos a CCR, né, que tem a concessão aí da BR-163, né? Então, é através de um contrato de concessão que ela vai acabar prestando esse serviço que seria de responsabilidade do governo, né, através do DENIT, né, administrar essas rodovias, que está ligado aí à questão da infraestrutura. Aí ela faz o quê? Faz uma concessão, a empresa que ganha, que participa né, faz isso mediante leilão, né, é feito leilões para concessão, e a empresa que dá o maior lance em termos de valor da concessão, ou seja, o governo recebe uma grana aí, né, considerável, né, e concede isso para a iniciativa privada, né, para ela administrar a rodovia e cobrar o pedágio, né? Ou seja, a compensação dela são os pedágios, o pedágio que ela cobra. Também isso acontece no setor de energia elétrica, né? Que fora aí a Eletrobras, que é estatal, né? Que é de economia mista, existem as concessões, né? Então a gente tem aqui no estado a Energisa, né, que atua aqui no estado mediante concessão, ou seja, para fazer a distribuição de energia elétrica. É contrato de concessão, porque isso seria uma atribuição inerente ao estado, né, ao governo. Para ele não fazer isso, ele faz concessão. Serviço de telefonia, né, transporte coletivo, por exemplo, as empresas de ônibus aqui em Campo Grande
a prefeitura faz contratos, né, com essas empresas para elas prestar fazer o serviço público, né? Também na área de saúde, né, as lotéricas são também exemplos disso aí. As lotéricas firmam convênio com a Caixa Econômica Federal para vender bilhete e coisa desse tipo. Então, isso é a forma como descentralizar a gestão pública mediante o chamado terceirização, né? Também existem algumas concessões, né, que são feitas através de convênios, né? Então a gente tem convênios com a Legião Brasileira de Assistência, a LBA, com o IBASE, né, que é o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, que foi criado aí na época do movimento aí liderado pelo sociólogo Betinho, né, que criou essa instituição. E ela é de cunho totalmente privado, ela atua como um órgão de controle social, inclusive, né? Só que ele pode atuar, né, fazendo análises, pesquisas do ponto de vista socioeconômico, mediante convênio com o governo, né? A Associação Brasileira de Surdos e Cegos, então são exemplos de convênios, né? A empresa prestar serviço que seria de responsabilidade do Estado mediante convênio. Então, esses são exemplos aí é, dessa, dessa forma de terceirização. E ainda, né, falando sobre o controle, né, sistema de controle da administração pública, né, então, ainda o decreto 267, né, então ele fala que, o artigo 13, que o controle das atividades, né, da administração federal deverá ser exercido em todos os níveis e em todos os órgãos, né, então todos os órgãos, não importa que nível que ele está dentro dessa cadeia, né, de poder, ele tem que exercer um controle, né, pela chefia, né, em cima da execução daquilo que está sendo prestado, se está tudo de acordo com a observância às normas, né, especificadas, né, para aquele órgão, né. Tem que ter um controle, né, tem que ter um sistema, né, interno de, de observância, né, que serve de auxílio, né, nas atividades. E tem que ter um controle também, né, sobre a aplicação e a guarda né, de recursos é, desses órgãos, né? Isso tem que ser feito aí, né, por sistemas próprios ligados aí à contabilidade e auditoria interna, né, auditoria interna e externa, né, da instituição, né? Então, a Constituição Federal, ainda no seu artigo 31, né, diz que aí o controle, por exemplo, nas esferas a nível de município, ela tem que ser exercida pelo Poder Legislativo Municipal, ou seja, pela Câmara de Vereadores, né? É, mediante controle externo, né? Mediante controle externo, né? Ou seja, também pelo seu sistema de controle interno, né? Na forma da lei. Então cabe à Câmara Municipal, né, fazer esse controle em cima do Executivo. Então a função, né, uma das funções aí da Câmara de Vereadores é fiscalizar os atos do prefeito, né? Então ele tem que exercer essa fiscalização, né? E também, né, essa fiscalização ela pode ser feita, né, com auxílio dos Tribunais de Contas do Estado, né? Então, os Tribunais de Contas do Estado eles acabam também fazendo auditorias, né, e fiscalização dentro das prefeituras, né? Dentro das prefeituras. Ou se não tem, ou onde houver, né, conselhos de tribunais, né, de contas, né, dos municípios, conselhos ou tribunais. Alguns municípios ainda possuem tribunal de contas, né, apesar que isso não é mais possível ser, a Constituição Federal proibiu, né, a criação de novos conselhos, tribunais de contas de municípios, né, porque senão viraria um puta de um cabide de emprego, né. Então, ah, o parágrafo 2º aí do artigo 31 da Constituição Federal diz que deve ter um parecer prévio, né, emitido pelo órgão competente sobre as contas, né,
que o prefeito deve anualmente prestar. Então, cabe aos órgãos de fiscalização, seja interno ou externo, emitir parecer, né, sobre isso, né? E aí cabe à Câmara, né, esse papel. Acabou pulando aqui, desculpa. Agora eu não consigo voltar. Ainda no artigo 74, né, reza lá na Constituição Federal, né, que os poderes legislativo, executivo e o judiciário devem manter, né, de forma integrada um sistema de controle interno, né? Então cabe no caso da esfera municipal, o controle externo ser exercido pela Câmara Municipal junto com o Tribunal de Contas do Estado, né? Mas aí essas entidades também devem manter um controle interno, né? Manter um controle interno. Esse controle interno visa, né, avaliar o cumprimento dessas metas previstas nos planos plurianual, né, do que o que cada governo tem que, por obrigação, elaborar, né, e a execução desses programas de acordo, né, com o orçamento. Comprovar, né, a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência, né, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dessas entidades. Exercer os controles, né, de crédito, né, e bem como dos bens, né, dos direitos e haveres da União. E apoiar o controle externo, né, no exercício da sua missão institucional. Né, o controle interno tem que fazer isso. Então a gente tem, né, o controle interno, né, da União, né, sistema de controle interno, que faz esse trabalho. Tá? E externamente você tem o Tribunal de Contas, que faz essa fiscalização. Então era isso, pessoal, o que a gente tinha que abordar na unidade 1, né, para a unidade 1. E aí, assim, como sugestão, recomendo, né, uma leitura bem atenta, anotando os pontos importantes, né, fazer uma leitura do conteúdo da unidade, né, para você estar mais preparado aí para a avaliação. Né, fazer leitura mesmo, né, tem que ler, porque só essa gravação e somente os slides não vai ser suficiente para você ir para uma prova. Então, uma boa leitura no conteúdo da apostila ou do livro-texto, né, com anotações daquilo que for, né, considerado mais relevante em termos de conceitos lá dentro, tá bom? Então, uma boa prova para vocês.